Bom, então chegamos agora ao último módulo do nosso curso de Proxmox, tratando agora da versão 4 do Proxmox, né? A gente viu no módulo anterior um pouco sobre cluster, né? A utilização de cluster. Eu tenho aqui o meu Proxmox já configurado em cluster com 3 nós, né? E o que a gente vai tratar agora especificamente nesse nosso último módulo do curso se refere a como trabalhar com alta disponibilidade em cima do Proxmox 4. Como eu tinha já falado anteriormente, mudou bastante o modo de alta disponibilidade que a gente tinha antes, a maneira como a gente trabalhava com alta disponibilidade, né, com HA na versão 3.4 e como agora a gente está tratando nessa nova versão do Proxmox. É bem mais simples trabalhar com HA agora nessa atual versão do Proxmox, da versão 4. Porém, acredito que seja bem importante a gente entender o conceito de funcionamento do HA nessa versão. A gente entendendo o conceito de funcionamento, a configuração em si ela é bem simples mesmo. Mas entendendo ali o conceito de funcionamento, que também é simples, aí o processo inteiro de cluster e utilização do HA ele se torna realmente mais simplificado, enfim. Aí a gente pode fazer variações, inclusive de configuração. O processo de HA, na minha opinião, ele ficou mais inteligente agora nessa versão, tá? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, a única modificação que eu tenho, né, voltando um pouco ao módulo anterior, eu tenho meus 3 nós, eles estão configurados em cluster, né, por isso eu tenho acesso aos 3 aqui. Eu tenho 2 containers, esse container e esse container. E eu também tenho agora uma máquina virtual, que eu fiz a criação antes de iniciar esse módulo. Uma máquina virtual em Debian, e nesse momento ela está parada. Tá? O HD dessa máquina virtual, vamos dizer assim, o disco dela, primeiro o CD-ROM dela não vai usar nenhum tipo de mídia. Mas o disco dela está configurado para o meu storage chamado No01 Backup. Esse storage No01 Backup é um storage de rede, né, NFS, e ele está disponível aqui entre os meus 3 nós. Isso é bem importante porque quando a gente for ativar o HA, ele vai fazer a migração da máquina virtual de uma máquina para outra, de um nó para o outro. Assim como a gente viu no formato anterior, né, no 3.4, isso o princípio é o mesmo. Ele faz a migração da máquina e essa máquina ela tem que estar num storage de rede, ela não pode estar no storage local da máquina. Então é o que eu fiz aqui com a minha máquina virtual 100, ela está nesse storage de rede aqui. Aqui, se a gente vai em storage, a gente tem então os storages locais e a gente também tem o storage de rede. Lembrando que eu selecionei o Data Center. Aqui no Data Center também, clicando em Data Center, tem a opção HA, que é a opção de alta disponibilidade. Tá? Aqui no HA, o que a gente tem? A gente tem as informações referentes ao cluster, tá? A gente tem um quórum, que a gente vai falar em seguidinho o que é, e a gente tem os 3 nós do nosso cluster e quem é que está ativo como o nó primário, master, que é o nosso 02, tá? Então esse 02 aqui, ó, ele é atualmente o master, mas ele vai mudar isso se tiver algum problema. Então isso aqui é como se fosse o status do nosso cluster, tá? Vamos conectar aqui por linha de comando. Eu estou conectado aqui no nó local, tá? Desculpe, no nó 01, né? 01. E eu quero ver então a situação ali do meu cluster. pvcm status. Ele mostra a situação do meu cluster, que está tudo ok, tá? O outro comando pvecm nodes, é um outro comando que a gente pode mostrar aqui. Ele vai mostrar que está tudo ok, tá? Aqui a gente tem a seguinte configuração, ó.
informações dos membros, né? Eu tenho 3 computadores, 3 nós, que a gente chama de nós, né? Eu tenho 3 nós que compõem o meu cluster. Então, meu cluster é composto por 3 nós. Cada nó, ele tem o peso, vamos chamar assim, de um voto. Então, o que significa isso? Se eu tenho meus 3 nós online, como ocorre aqui, eu tenho meus 3 nós em funcionamento e no cluster, como cada nó vota uma vez, eu tenho peso de um voto, significa que eu tenho um total de 3 votos. O que ele chama de total de 3 votos? Está aqui, o total de 3 votos. Tá? Então, o meu cluster atualmente está 100%, está com 3 votos, porque eu tenho meus 3 caras aqui. Se eu tivesse um quarto aqui, o meu cluster, total de votos seria 4. Tá? No momento que cai um fora do meu cluster não tem mais 3 votos. Ele tem 2 votos, que são os 2 online. Tá? Então, o que é esse quórum aqui e por que tem esse número 2? Quórum significa o mínimo de votos que o cluster precisa ter para funcionar. Tá? Isso é o quórum. É como se fosse uma votação normal. A gente precisa, sei lá, eu tenho 10 pessoas que podem votar, mas eu preciso de no mínimo 5 votem para a votação valer, vamos chamar assim. A lógica é exatamente a mesma. Então, para o cluster funcionar, eu preciso de no mínimo 2 votos. Ou seja, na minha configuração de 3 nós, eu preciso que no mínimo 2 nós fiquem ativos para o meu cluster funcionar. Se eu tiver 2 nós com problema, meu cluster para de funcionar, porque eu não vou ter o quórum mínimo para isso. Isso nos leva a uma questão que já de mudança, de alteração, que é o seguinte. Na nova configuração de alta disponibilidade do Proxmox, ele exige, pelo menos até o momento, ele exige, acredito que a versão 4 é assim, ele exige que eu tenha no mínimo 3 nós para funcionar. Então, a minha rede, o meu serviço, enfim, eu preciso ter 3 nós no meu cluster para que o HA funcione sem problemas. Tá? Então, essa é uma informação importante, porque antes a gente tinha a opção de poder fazer cluster com HA, com alta disponibilidade, com 2 nós. Agora a gente não tem mais essa opção, ele funciona somente com 3 nós, é um pré-requisito dele. Tá? Então, assim, antes da gente ativar o HA e fazer os testes, eu queria mostrar uma imagem aqui que eu fiz e que ela mostra como funciona, teoricamente, a alta disponibilidade no Proxmox 4. Tá? Vou abrir ela aqui. Então, assim, essa imagem aqui que está na tela, ela tem 3 fases. Tá? Então, ela começa a primeira fase aqui, que é um cluster ok. Aí, a segunda fase, que é um cluster quando ocorre um problema em algum dos nós. E a terceira fase, que é o problema continua ocorrendo em um dos nós, ele consegue fazer o isolamento, o HA funcionar. Vou começar então explicando a primeira parte da imagem. Tá? Essa imagem também está na documentação, que eu estou liberando junto com o curso. Aqui a gente tem um cluster com alta disponibilidade ativado, tá? Em cima do Proxmox, funcionamento em cima de um Proxmox 4. Tá? Como é que ele funciona? Aqui eu tenho então meus 3 nós, né? Ou seja, meus 3 servidores com Proxmox instalado e os 3 funcionando sob cluster e HA. Os 3 eles compartilham um storage na rede, semelhante ao meu exemplo que eu tenho aqui, o NFS Storage. Esse storage ele tem uma máquina virtual lá dentro, chamada VM01, está dentro do storage, e ela está em execução no meu nó 01. Então, sabe que a máquina virtual ela só pode estar em execução em somente um nó. Dois nós não podem executar a mesma máquina virtual, porque senão a gente vai ter problemas de corrupção de dados. Né? Isso a gente viu nos módulos anteriores, que para resolver isso, o Proxmox fazia a utilização do fencing, que é o conceito de cercamento. Né? Então, se caía fora um nó, ele tinha que ter certeza que aquele nó estava fora, por isso ele cercava. Para isso a gente tinha que fazer as configurações de fencing em cima de um dispositivo no equipamento de hardware, né?
essa necessidade do cercamento, de um equipamento específico para isso, enfim, ela deixa de existir nesse novo conceito de cluster que a gente tem no Proxmox. Beleza? Mas como que ela deixa de existir? Como que não é mais preciso utilizar? É isso que eu vou tentar explicar. Então, continuando aqui, a gente tem a máquina virtual que está fisicamente dentro de um storage de rede, está sendo executada a partir do nó 01, essa máquina aqui. Então, essa é a minha máquina virtual, né? Cada nó, no momento que a gente ativa o cluster nele, ele tem um serviço de software interno que o Proxmox deixa em execução, chamado Watchdog. O que o Watchdog faz? O Watchdog, existe o Watchdog por software, que ele é ligado ao kernel, enfim, a gente não precisa configurar isso, ele, na hora da instalação ele já instala e configura. Mas é um conceito, tá, o Watchdog, porque ele existe o Watchdog por software, que é um padrão que o Proxmox já instala, ou por hardware, então eu posso ter um equipamento, Watchdog, serve para quê? O conceito do Watchdog é o seguinte, por isso que eu botei um tic-tac aqui, ó, porque ele fica perguntando como é que está a saúde do servidor. Se o servidor responde para ele, beleza, ele não faz nada. Se ele pergunta para o servidor como é que está a saúde dele e o servidor não responde nada para ele, o Watchdog acha que o servidor está travado. Nesse momento, o Watchdog manda um comando a nível de quase que hardware para reiniciar o nó. Tá? Esse é o conceito do Watchdog. Esse é um conceito. O Watchdog por hardware, ele geralmente está fixado lá no servidor, em alguma porta específica, alguma coisa assim. E aí ele dá um reset na máquina lá, forçando o reset. O Watchdog por software, ele é um software, então ele está junto no sistema operacional, mas ele tem um acesso meio que privilegiado ao kernel. Para se travou a máquina, alguma coisa assim, não digo que o cara tem travamentos que não adianta, que ele vai congelar junto e ele não vai reiniciar a máquina, né? Mas travamento de sistema, alguma coisa assim, ele consegue reiniciar a máquina, tá? Por padrão, ele está utilizando o Watchdog por software. Se tu tem um equipamento, um hardware Watchdog, ele faz essa configuração quase que automática do Watchdog por hardware, tá? E a gente vai entender no passo seguinte como é que ele vai se portar aqui no nosso cluster. Então esse aqui é o nosso funcionamento clássico, né? Tá tudo funcionando, tá tudo normal. Tenho 3 nós, mas vamos para simplificar o exemplo, os outros 2 nós não estão fazendo nada, eles só estão no cluster, mas não estão executando nenhuma máquina virtual. Já o meu primeiro nó está executando a VM01. Aí, no segundo momento, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, a minha rede, vamos dizer assim, né, que eu faço interconexão entre os meus nós e, vamos dizer assim, a minha rede LAN, que o pessoal acessa, enfim, os meus serviços, tá? Nesse momento, eu tenho uma falha, aumentei um pouco aqui, eu tenho uma falha no meu nó 01, uma falha de rede, sei lá, vamos dizer que queimou a placa de rede do meu nó 01, né, uma das placas de rede. O que acontece nesse exato momento? Queimou a placa de rede, ou sei lá, rompeu o cabo da rede, alguma coisa assim. Ele estava utilizando a VM01, né? Todos os 3 eles têm acesso à VM01, mas somente o nó 01 que estava executando ela. No momento em que dá a falha na minha rede, o meu nó 01, como ele tem todos os nós, eles têm a configuração de cluster dentro deles, tá? No momento que deu uma falha no meu nó 01, se eu for olhar lá no status do meu cluster, do meu nó 01, ele me diz que o voto, que é a questão de votos, tal, que a gente estava falando, o voto para o cluster é 1. Claro, porque ele só está isolado, vamos dizer assim, não travou a máquina, né? A máquina está em funcionamento, mas não tem rede. Então o cluster só tem ele mesmo no cluster. Já nesses 2 caras, eles continuam se comunicando. E se tu olhar lá no status do cluster desses 2 caras, né, eles vão continuar se enxergando e o meu voto é 2. Lembrando que o quórum mínimo para o cluster, como a gente viu ali para uma configuração de 3 nós, o quórum mínimo para o cluster é 2. Ou seja, nessa situação, o meu cluster continua funcionando com esses 2 nós aqui. Até o momento ninguém pegou a máquina
virtual que antes estava em execução para executar. Por que ninguém pegou? Porque esse nó 01 ele ainda está, de alguma maneira, ou poderia estar, acessando essa máquina. Esses caras, o nó 02 e o nó 03, eles não têm certeza que o nó 01 está realmente travado ou fora da rede. Ele pode estar acessando a máquina virtual ainda, apesar de não ter rede, que é exatamente o que está acontecendo aqui. E aí, nessa situação, entra na versão anterior do Proxmox a questão do fencing. Já na versão atual, ele não utiliza o fencing, ele está utilizando o watchdog. Como é que o watchdog vai trabalhar nessa parte? O watchdog ele faz a seguinte consulta. O watchdog vê assim, ó, se o cluster do meu nó tiver com voto 1, ou seja, se eu partir do pressuposto que o meu nó está isolado, o meu watchdog vai reiniciar o meu nó depois de 60 segundos. Então, o watchdog está sempre consultando os votos do cluster e está vendo qual a votação. Aqui ficou 2. O watchdog falou, beleza. Aqui continua 2, porque a gente tem o meu cluster íntegro aqui. O watchdog, beleza. Aqui o meu voto é 1, porque eu estou isolado do cluster. Aí o watchdog diz, ok, se continuar assim por 60 segundos, eu vou te reiniciar. Por que ele vai reiniciar? Porque ele reiniciando o nó 01, ele automaticamente, com certeza, libera a máquina virtual, o uso da máquina virtual para os outros nós acessarem ela e continuarem o trabalho. Então, os outros nós sabem que existe uma configuração de watchdog. E apesar de eles não conseguirem mais acessar ou ter qualquer informação do nó 01, eles sabem que o watchdog vai reiniciar um nó com problema em 60 segundos. Eles ficam aguardando cerca de 60, um pouco mais segundos, para ter certeza que o watchdog vai reiniciar a máquina. E depois desse tempo, eles sabem que o watchdog reiniciou meu nó e que, teoricamente, a minha máquina virtual está liberada para a gente utilizar, então não vai ter 2 acessos a ela. E é exatamente o que acontece. Então, aí, de acordo com uma política de grupos que a gente vai ver ali na prática, um dos nós vai levantar a máquina virtual. Nesse caso, o nó 03, que levantou a máquina virtual, né? E tornou ela ativa. Então, na verdade, ela é inicializada novamente, né? Porque as informações que tinham nela, que estão na storage, continuam nela. Ocorre como se tivesse um desligamento abrupto dessa máquina virtual no momento da falha do nó 01, né? Então, nesse momento final aqui, o meu nó ele é completamente isolado, o nó 01 completamente isolado do cluster, e a minha máquina virtual ela automaticamente é inicializada dentro de um dos meus nós, e no caso o meu nó 03. Beleza, tudo funcionando. Se eu restabelecer essa conexão aqui, eu tenho a seguinte opção. Primeira coisa que ele vai fazer é analisar a situação do cluster, ele vai entrar novamente no cluster. Depois que o nó 01 entrar no cluster, dependendo da configuração que eu defini, ele pode novamente pegar essa VM01 para ele, né, vai avisar o nó 03 que ele vai pegar e vai fazer uma migração online dela, ou ele não vai, ele vai simplesmente estar junto no cluster ali e tu define a hora de fazer essa migração novamente para o nó 01. Então a grande sacada dessa história do cluster aqui, do HA, né, da alta disponibilidade em cima do Proxmox 4, é a questão do watchdog, porque o watchdog daria uma certeza de que reiniciaria o nó com problema e liberaria a minha máquina, e liberaria o acesso da minha máquina virtual através de outros nós. É mais ou menos isso, ou na verdade é assim que teoricamente ele funciona. Agora vamos botar isso na prática. Bem, como é que a gente vai fazer isso, tá? É bem simples de configurar o HA, tá? Partindo do que o conceito está entendido, fica bem mais simples. Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou migrar essa minha máquina virtual aqui, ó. Eu vou inicializar minha máquina virtual. Ela está parada aqui, eu vou inicializar ela.
Depois de inicializar ela com ela funcionando, eu vou fazer a migração dela pro meu nó 3. E depois eu vou desconectar o meu nó 3 da rede. Depois a gente vai fazer a configuração de HA e eu vou desconectar meu nó 3 da rede e ele vai ter que migrar automaticamente. O cluster vai ter que pegar essa máquina virtual entre os nós ali. Então está inicializada. Deixa eu dar um console nela aqui. Atualmente, então, agora essa minha máquina virtual ela está executando em cima do meu nó 01. Está aqui, está inicializada, né? Eu vou agora migrar ela. Para fazer a migração, pode vir aqui, eu posso dar um botão direito, a mesma coisa do que a outra versão, não mudou nada. Então eu vou migrar ela de forma online para o PVE03, ou seja, o nó 03. Está fazendo a migração ali. Deu um downtime ali de 22 milissegundos, mas está ok. Já está. Minha máquina virtual agora está rodando sob o nó sob o nó 03, né, que é a minha máquina virtual com ID 100. Beleza. Uma das questões importantes é que a gente tem que, como vamos imaginar que a gente quer botar alta disponibilidade nessa minha máquina aqui, tá? Na minha máquina virtual 100. Então, uma das opções que a gente tem que fazer na máquina virtual é habilitar o inicializar no boot. Quando tu liga a máquina, ela tem que automaticamente inicializar, porque é uma máquina virtual, então vou imaginar que ela por ter o HA, ela precisa estar sempre ligada, né? Por isso a gente vai habilitar isso ali. Beleza. Agora a configuração de HA, como é que a gente faz? Eu venho aqui no Data Center, né? Que é uma configuração para todos os clusters. Venho aqui em Fencing, ele só me mostra que está usando o Watchdog, que é aquilo que a gente conversou. Aí eu tenho a opção grupos e eu tenho a opção recursos, tá? O que significa? O que é a opção grupos? A opção grupos é o seguinte. Imagina o seguinte, a minha máquina virtual, a 100 aqui, que é a que a gente está testando, eu quero dizer o seguinte, ok, ela é alta disponibilidade, tá? Mas eu não quero o meu PVE 02 aqui, ou melhor, meu PVE 01, ele é muito lento. Muito lento. Eu não quero que essa minha máquina virtual 100, em caso de pane, em caso de que dê um problema, que ela vá fazer uma migração, eu não quero que ela vá para o meu nó 1. Eu quero que ela vá para o meu nó 2. Então, como é que eu faço? Eu crio um grupo. Esse grupo vai constar o nó 2 e o nó 3. E eu ativo alta disponibilidade nela e digo que se der alta disponibilidade, ela só pode jogar essa máquina virtual para dentro dos nós que pertencem ao grupo dela. Então, se eu tenho um grupo com 2 hosts, a lógica diz que se deu problema num dos nós, é lógico que ela vai jogar para o outro nó possível, né? Isso permite várias configurações. Se eu tenho muitos nós na minha rede, eu posso ter vários grupos, enfim. E aí eu posso migrar umas máquinas para alguns hosts, outras máquinas para outros hosts, e não ter um problema maior de no momento deu um problema num nó e aí eu tive um problema geral de lentidão, enfim, porque tive muitas máquinas virtuais num só nó, né? Também a questão toda não fica aleatória. A gente configura esses grupos de afinidade, vamos chamar assim, aqui em grupos. Vou em criar, ID é o nome do grupo, tá? Então eu vou botar aqui, sei lá, grupo 1. Tá? Os nós que pertencem a esse grupo 1 é o nó 3 e o nó 1. É o nó 2 que a gente fez a opção. Então, o grupo 1, ele tem o meu servidor nó 3 e o meu servidor nó 2, tá? Comentário. Servidores nó 02 e nó 03. Restrito, se eu marcar isso aqui, ele diz que de maneira alguma ele vai
executar a VM em outro grupo. Então, mesmo que eu não tenha nenhum componente, nenhum nó ativo dentro do nó ativo que pertença ao grupo, se eu tiver isso aqui habilitado, ele não vai inicializar a minha VM. Deixa eu apagar aqui. E no failback, então, só para explicar melhor, então, restricted. Vamos imaginar que eu tenho o 2 e o 3, tá? Meus dois nós. E eu tenho também o nó 1, que não está nesse grupo. Vamos imaginar que por acaso eu tenho a minha máquina virtual no nó 3, tá? E eu tenho, mas o meu nó 2 está desligado. Vamos imaginar que eu tenho outros nós aqui para o storage não dar problema, tá? O cluster não dá problema. No momento que caiu o meu nó 3 aqui, ele vai tentar fazer a alta disponibilidade da máquina virtual e inicializar ela para dentro do grupo. O grupo é o nó 2, só que o nó 2 está desligado. O que vai acontecer? Ela não vai inicializar a máquina se eu tiver com restricted marcado. Se eu tiver desmarcado, aí a última opção dele é tentar inicializar em outro nó que não esteja no grupo. Eu vou deixar então marcado restricted. No failback significa quando meu nó está aqui, o PV3 com a minha máquina virtual. Ele caiu, minha máquina virtual iniciou no 2. Aí depois ele voltou. Minha máquina não vai voltar automaticamente para o 3. Então no failback ela não volta automaticamente para o 3, ela vai continuar no nó que está e eu manualmente vou ter que retornar ela quando eu quiser. Então, criado o grupo 1, posso criar um outro grupo aqui também, né? Vou criar um outro grupo aqui, que é o grupo 2. Esse grupo 2, ele vai fazer parte o meu nó 1 e meu nó 3, por exemplo. Nó 01 e nó 03. Ok, só para dizer que a gente pode criar mais de um nó, mas a gente vai utilizar o grupo 1, tá? Que é o nó 3 e o nó 2. Então agora a gente vem aqui em recursos, né? A gente estava em grupos. Aqui no recursos que a gente vai adicionar alta disponibilidade. O ID da minha máquina virtual é 100, que é a máquina virtual que eu quero ativar a alta disponibilidade. Que grupo ela vai fazer parte? O grupo 1, que faz parte do servidor 2 e 3, né? O nó 2 e o nó 3. Como ele está no nó 3, quando cair do nó 3 ele vai ir para o nó 2 e não para o nó 1. Vou botar aqui máquina Debian, VM Debian só para VM Debian H adicionar. Ok, está configurado o HA. Então, uma vez configurado o cluster, o HA ele é muito simples de configurar. A gente tem aqui os logs, né, que é uma das maneiras de ver. A gente tem o status, que é uma das maneiras de ver. E a gente também tem um outro log que é bem importante. Ó. Então, eu vou ir lá para o meu nó 2, vou diminuir aqui minha tela, mas não tanto, né? Então, o meu nó 2 ele é o mestre, né? Então, eu vou lá no meu nó 2, vou lá para dentro do /var /log e vou dar um tail-f no arquivo syslog. E aí todo o log avançado, vamos chamar assim, ele fica aqui no syslog. Todo log referente ao que está acontecendo com o cluster, enfim, fica no syslog, tá? Eu tenho essas informações nos logs de quase todos os nós, tá? O que eu vou fazer agora? Eu tenho então o syslog, eu estou no nó 2, né, que é o que vai receber a máquina virtual quando eu der problema no meu nó 3. Porque minha máquina virtual, ó, se eu chegar numa máquina virtual, que nem na opção anterior, no HA do 3.5, ele também fica aqui, ó, gerenciado por HA. Então, beleza. O que eu vou fazer? Nesse momento agora, eu vou desconectar o meu nó 3 da rede. Tá? Então ele vai perder a conexão. E é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou tentar abrir aqui a console do nó 3. E aí vamos aguardar ele fazer a alta disponibilidade.
Então, eu tenho aqui a minha console do nó 3, né? Que eu tô, vamos dizer assim, o meu nó 3 ele é uma máquina virtual aqui para os nossos testes que a gente tá vendo. Então aqui fisicamente eu tenho, vamos chamar assim, como se fosse um monitor ligado do meu nó 3, tá? Aí eu vou desconectar ele da rede agora. Atenção, vou desconectar ele da rede. Só mais um segundo. Ok, desconectei ele da rede. No momento que eu desconectei ele da rede, a gente já viu que o log do nó 2, ó, o nó 3 daqui a pouco vai mudar aqui o status dele, ó, e o nó 2 já identificou que o meu nó 3 está com problema de rede. Então já alterou o status dele para unknown, ou seja, não sei, né? Aqui se a gente der um F5 ele vai estar vermelhinho. E ele está aguardando um tempinho para que o watchdog reinicie, que presumivelmente o watchdog vai reiniciar o meu nó 3 e com isso ele libere a minha máquina virtual Debian, ó, ficou vermelhinho. Com isso, ele libere a minha máquina virtual Debian para que ela possa ser inicializada através do outro de um outro nó, né? Então aqui ele alterou de novo, ele passou um tempinho já, fez a alteração aqui, ó, para fence, né, que é travado no caso. Ó, tu viu aqui minha console, ó? O que aconteceu com a minha console aqui no nó 3? Ó, ela está inicializando. Então o meu nó 3 está sendo inicializado, por quê? Ele está sendo inicializado pelo watchdog que tinha configurado dentro da própria configuração do Proxmox, tá? Ele inicializou, beleza, está inicializado, porém ele ainda não está na rede, porque está desconectado da rede. Foi o watchdog que reiniciou ele via ele mesmo, entendeu? Ninguém mandou comando para ele porque ele está fora da rede. O watchdog identificou que o cluster nele estava fora e mandou ele reinicializar. Agora a gente espera mais um pouquinho, que só reforçando que é o log do meu nó 2, né? O que vai acontecer agora é que ele em seguida está dando mais um tempinho só para garantir que está tudo 100%, né? Que, enfim, ele tentou reinicializar o nó, que o nó já subiu e que mesmo assim ele continua sem acesso à rede. E em seguida ele vai pegar e vai fazer a migração, ó, alterado agora de fence, que é cercado, o status da minha VM100 para parada, e ele já vai fazer a migração dela, ó, iniciando ela no meu nó 2 e está inicializando ela no meu nó 2 e está aqui ela. Então eu tenho meu nó 3 aqui parado e já tenho minha VM inicializada em cima do meu nó 2 conforme a definição de grupos. Se eu tivesse posto ela num outro grupo, que era o grupo que continha o nó 3 e o nó 1, ela iria ser inicializada no nó 1. Então, de maneira bem simples, funciona de forma perfeita o cluster com alta disponibilidade e de uma maneira bem mais tranquila no nosso Proxmox na versão 4. Tá? Então, basicamente a configuração que tem que se fazer é essa, né? E os arquivos que a gente tem que monitorar é o syslog, varlog, syslog, só para acompanhar. Se tu olhar aqui agora no data center ali, no HA, né? A gente tem, ó, o PV3, o que é o nosso nó 3, ó, diz que está com timestamp, né? O tempo antigo, ou seja, está morto, ele não sabe, então ele está isolado. Nesse momento ele está isolado e a nossa máquina virtual já é startada aqui, já está ok, já está rodando na rede, e o pessoal já conseguiria acessar ela sem problemas. Teria um delay ali de 2 minutos até levantar a máquina virtual. Esse tempo pode ser editado, pode, mas não é aconselhado, né? Esse seria uma coisa um pouco mais abaixo nível. Depois dessa configuração em si, bem tranquila, a gente tem outras maneiras de fazer a mesma configuração, mas por linha de comando, tá? Que seria o quê? Então estou no meu nó 1 aqui, ó,
que meu nó 1 ele não está executando nada, mas está dentro do mesmo cluster, né? O, o comando HA Manager, tá? O que é o HA Manager? É o comando que eu tenho de gerenciamento da alta disponibilidade, só que para eu não precisar ficar fazendo lá na minha interface web, eu posso utilizar então os comandos aqui. Por exemplo, HA Manager Status, por exemplo. Então, HA Manager Status. Olha, vai mostrar mais ou menos o que a gente tinha, o old do nó 3, enfim, mais ou menos o que a gente tinha ali no sumário, né? Eu também posso, por exemplo, adicionar os grupos, configuração de grupo, enfim, algumas opções, habilitar o HA na minha VM, desabilitar, tudo utilizando linhas de comando, ao invés de utilizar a interface gráfica. Então o comando que é utilizado é o HA Manager. Se eu quiser um help específico, por exemplo, eu quero o que é esse relocate aqui. Então dou HA Manager help relocate. Ele me diz aí, relocate, blá blá blá. Então dá uma explicação sobre o comando, que, enfim, um detalhe aí sobre o funcionamento do comando. Então é isso, né? Com isso a gente consegue aí utilizar, né, as novas funcionalidades do Proxmox e utilizando toda a carga de conhecimento que a gente adquiriu durante o curso. E com o HA em funcionamento sem precisar do fencing ou de um dispositivo externo para isso. O problema, no meu ver, é a necessidade de precisar de 3 nós, né? Que daí talvez encarece, ou dependendo da situação, a pessoa não tem essa possibilidade de 3 nós. Existe talvez uma opção de tu ter mais um nó, mas não colocar nenhuma máquina virtual nele, né? Teria um nó simples ali só para ele constar no cluster e ele ser, como eu chamo, o fiel da balança ali do cluster, mas ele não trabalhar diretamente com migrando não, respondendo para algumas máquinas virtuais específicas. Poderia ser um hardware mais tranquilo, enfim. Bem, é isso. Para finalizar, só queria mostrar aqui em cima ali do storage, tá? A gente tem uma opção de storage nova, que é o RBD, que é em cima do DRBD. DRBD ele é um tipo de não é sistema de arquivos, é um projeto Linux que visa tu conseguir fazer uma sincronização de quase que disco, assim, né? Ele trabalha numa camada intermediária entre o kernel e o driver, então tu faz uma replicação bem interessante de disco em cima dele. E ele permite, através dessa opção aqui, enfim, bota ali o IP, né, do teu master, que ele trabalha com master e slave. Então um computador é o master com um disco, né, e o outro disco é o slave, e tu fica replicando os dados de DRBD aí. Então aqui tu pode colocar ali o nome, o POE DRBD, e bota o IP do master, e ele faz ele tem esse suporte pro DRBD, enfim, só que tem que, claro, a configuração do DRBD aí tem que configurar mesmo, ou tem que apontar e fazer a configuração como o DRBD preconiza, esse tipo de configuração que é via interface texto, geralmente não está na alçada, enfim, do Proxmox, mas o Proxmox consegue fazer o acesso ao DRBD. Então é isso, acho que assim a gente finalizamos aqui o módulo do HA, um pouquinho a gente reviu um pouquinho o cluster. Só vou agora inicializar novamente. Inicializar não, que ela já está inicializada, só vou ativar a rede no meu Proxmox o nó 3 e deixa eu inicializar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, ele já identificou o 3, agora acabei de conectar ele na rede, ele já identificou o 3 e alterou para online. Então ele já está online aqui, porém ele não devolveu a máquina virtual para ele,
porque lá nas opções de grupo a gente disse que o failback é no failback, a gente marcou a opção de não retornar a máquina virtual assim que voltasse o nó. É isso aí. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Um abração e até o próximo curso. Até mais, tchau.